Ok. Nessa questão aqui, nós temos mais uma vez o equilíbrio de um corpo de um ponto material, certo? Aqui você vai ter que tomar muito cuidado, porque aqui nós temos dois corpos, temos o corpo 1 e o corpo 2, certo? Então, deveremos tomar muito cuidado, porque isso muda um pouco as coisas, certo? Tem uma polia e a posição do ângulo aqui também mudou. Você vai ver que isso também muda alguns detalhes dentro da questão. Bom, vamos ver aqui o comando da questão. No sistema em equilíbrio esquematizado, o fio BC deve permanecer horizontal. Os fios e a polia são ideais, sendo M1 igual a 3 kg e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o peso do bloco 2 aproximadamente, certo? Então, aproximadamente significa dizer que você não vai encontrar o valor exato igual aos valores aqui que a gente tem nas opções, certo? A primeira ideia aqui, pessoal, é verificar que aqui tem uma tração determinada pelo peso, certo? Esse aqui eu chamo de peso 2, porque é devido ao bloco 2, e ele é igual a 30 newtons. Aí você pergunta, Daniel, por que ele é igual a 30 newtons? Vamos fazer bem aqui, ó, bem nesse ponto aqui. O peso, ele é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? O peso desse corpo, ele é definido pela sua massa, que é 3 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, e 3 vezes 10 é igual a 30, certo? Então tá aí, 30 newtons. Outra ideia que você vai ter que verificar é que esse peso aqui ele se estende por toda a corda de igual valor, certo? Então aqui, aplicada a esse ponto, tem essa tração que nós vamos chamar de TBC, que ela vai ser igual ao peso do corpo, que é de 30 newtons. Isso aqui vai ser importante na hora da resolução da questão, tá bom? E a gente tem aqui o peso do bloco 2, que é justamente o que a gente vai calcular, que é o que a questão está pedindo. E tem-se a tração aqui no fio de B até A, que nós vamos chamar simplesmente de TBA, certo? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é determinar o nosso sistema de coordenadas aplicada ao ponto B, certo? O ponto B é o nosso ponto de equilíbrio, ou ponto que a gente escolheu. Então aqui a gente tem a coordenada x, aqui a gente tem a coordenada y, certo? E as forças que estão atuando aqui nesse ponto de equilíbrio, na verdade, vai ser as forças TBC, que é essa força aqui, a força P2, e essa força inclinada aqui, que é a nossa força TBA. Essa força TBA, como ela não está direcionada em nenhum dos eixos, nós vamos fazer o que com ela? Nós vamos decompor essa força, certo? Em duas coordenadas, nesse
sentido aqui, nessa direção do eixo X, e nós vamos chamar ela de TA, de TBA, vezes, e aqui é um detalhe importante, pessoal, ó. Olha aqui onde é que está o ângulo, certo? Então esse ângulo ele vai se estender para cá, ó. Tudo bem? Observe que como ele está aqui, ó, vou até redesenhar aqui, ó. Como ele está aqui, esse eixo aqui, essa força, ela está oposta ao ângulo, certo? A esse ângulo aqui de 30 graus. Então, ao invés de ser TBA cosseno, como nas outras questões, vai ser TBA seno de 30 graus. Esse detalhe aqui é que muda muitas coisas na questão, tá bom? Inclusive, eu encontrei questões na internet resolvidas de forma errada, certo? Então, você tem que ter muito cuidado com o material que você pega, com as informações. Inclusive, essa questão, ela está resolvida de maneira errada no livro, em um livro-texto de física do ensino médio, ok? Tem essa questão nesse livro-texto e ela está resolvida também de forma errada no livro. Então, você tem que ter muito cuidado com o material que você pega de determinados locais para verificar, para analisar se realmente a questão está resolvida de forma correta, certo? E aí a gente tem aqui, ó, essa força, certo? Na direção Y, e aí essa força aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é esse mesmo ângulo aqui, certo? Então ela vai ser simplesmente TBA vezes o cosseno do ângulo θ, certo? Cosseno de 30 graus. Pronto, feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? É sempre seguir os passos, tá bom? Vamos fazer a somatória das forças. Venha comigo. Então, a somatória das forças na direção X é igual a... Então, vamos lá. Na direção X, você vai ter o TBC mais o TBA seno de θ igual a zero, certo? Na direção Y, nós temos TBA cosseno de θ de 30 graus, então vai ser TBA vezes o cosseno de 30 graus mais P2. Isso aqui é igual a zero. Nessa questão, nós vamos precisar usar as duas equações, certo? Nós vamos precisar usar a equação TBC mais TBA vezes o seno de θ, e vamos precisar usar a equação TBA cosseno de θ mais P2, certo? Resolvendo isso aqui, nós temos a seguinte situação. Temos a equação. Vamos também nomear, né? Vamos chamar essa aqui de equação 1.
e vamos chamar essa mocinha aqui de equação 2. Fica mais tranquilo, certo? Então a gente resolve da seguinte forma: a gente pega a equação 1. Por quê, Ranieri? Porque nós sabemos o valor da tração TBC. Então a gente pega essa equação, ó, TBC mais TBA vezes o seno de 30 graus. Isso aqui é igual a zero. Porque a gente sabe o valor da tração TBC. Por que a gente sabe o valor da tração TBC? Porque a tração TBC é o peso do corpo 1, que é 30. Então a gente tem aqui, ó, 30 menos, se você verificar lá na figura, vou trazer para cá para você ver, essa força aqui está no sentido oposto a TBC. Então a gente vai considerar o sinal dela como negativo. Então menos TBA vezes o seno de 30 graus, que é 0,5. Isso aqui igual a 0. Tá bom? Dando continuidade aqui, nós vamos reescrever essa equação dessa forma. Fica 30. Esse menos TBA passa para o outro lado, então ele vai positivo. Então fica TBA vezes 0,5. Tá bom? Então vou reescrever minha equação, que às vezes a gente faz apressado e aí comete algumas falhas. Então eu só reescrevo minha equação pegando esse lado da igualdade, ó, igual a 30, certo? E aí faço TBA igual a 30 dividido para 0,5. Então TBA é igual a 60, certo? 60 newtons. Pronto, tranquilo. Feito isso, nós vamos aplicar esses valores, na verdade, esse valor, lá na equação 2, certo? A equação 2, ela tinha esse formato. Na verdade, ela tem esse formato. Ela é TBA vezes o cosseno de 30 graus mais o peso 2 igual a 0, certo? Então aqui fica assim, ó, TBA, como eu já encontrei o valor de TBA, então eu vou substituir, ó, TBA, que é 60, vezes o cosseno de 30 graus, que é, como a gente não tem o valor exato, né? A questão não deu, nós vamos dizer que é raiz de 3 sobre 2. Bom?
menos o peso 2, que eu não sei o valor dele, que é o que eu vou calcular. Isso aqui igual a zero. Bom, então reescrevendo nossa equação, ela fica assim, ó. Divido logo, ó, 60 por 2, então fica 30 raiz de 3 igual a P2, certo? Esse P2 passa para o outro lado com o sinal trocado. Ora, P2 então é igual a 30 raiz de 3. E 30 vezes a raiz de 3, na verdade, vai dar um valor bem próximo das opções que a gente tem, mas não dá o valor exato, certo? Então, disso aí a gente vai ter que considerar, certo? Algumas aproximações. Então, fica P2 igual a 30 vezes a raiz de 3, que dá um valor próximo de 52, vai dar 51,9615. Então vai dar esse valor aqui, 51, né? 52, vamos aproximar logo, né? Então dá 52 newtons. Ele quer uma aproximação, certo? E aí das opções, o valor mais próximo que a gente tem é 50 newtons, certo? Como você pode ver aqui. Então a gente marca como opção de resposta aqui a letra B, 50 newtons. Beleza? Então tá aí, show de bola, a questãozinha bem resolvida, bem esmiuçada para você, para que você compreenda bem esse assunto. Beleza? Gostou? Tranquilo. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, ok? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar recebendo esse conteúdo, certo? Show de bola, galerinha. Beleza? Forte abraço a todos.